Muitíssimo obrigada. Quero pedir aqui a bênção dos mais velhos, dos mais novos, dos iguais. Saravá para quem é de Saravá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Colofé para quem é de Colofé, Motumbá para quem é de Motumbá. Dizer que ver essa casa cheia dessa maneira, para mim é muito emocionante, né? Quero cumprimentar aqui a mesa, o pai Ortiz, que falou bastante, né? E ele é do Instituto da Carta Magna da Umbanda. O Babalorixá, pai Francisco de Oiá, que é o autor do Prêmio Destaques do Axé. O doutor Renato Nigro, que é juiz federal aqui na cidade de Campinas. E o Babatologi, que é do Instituto Babatologi, que tem inúmeras obras e tem inclusive retratado bastante a nossa religião e acabou de ceder recentemente um pouco das suas obras para o Centro de Estudos Afro-Brasileiros da PUC, doutora Nicéia Quintino Mauro. O dia de hoje, ele é um dia muito especial porque a gente consegue encher essa casa com a nossa religião, com os nossos. E o doutor Renato Nigro trouxe aqui uma reflexão muito importante. No momento onde a gente vê crescendo a bancada da Bíblia, a gente muitas vezes vê crescendo também os ataques contra nós. A gente vê como que o racismo religioso tem chegado até as nossas casas. E quero aqui saudar, né, o pai Joãozinho Galerani, e ele mesmo já passou por dificuldade no espaço que está hoje e que está lá há tantos anos. Um espaço onde a sua querida mãe iniciou o processo do terreiro, mas até hoje ainda tem que lidar com o que o doutor chamou dessa briga de vizinhos, muitas vezes como é interpretado quando a gente chega na justiça. Diversas casas em Campinas chegam até o nosso mandato falando que a lei do silêncio é muito mais dura para os terreiros. É muito mais dura em dia de gira, em dia de festa, mesmo aquelas pessoas sabendo, participando, muitas vezes pedindo ajuda para esses pais e essas mães. Então é de imaginar como que em 2025 a gente volta para uma situação ainda ali, né, antes da Constituição de 88, onde a gente estava a se esconder, onde a gente tinha medo do atabaque, onde a gente tinha medo de até que horas iria a gira, onde a gente tinha medo de usar o branco, os fios, né, cobrir as nossas cabeças. E a gente tem inúmeros casos que vão de crianças até mesmo um que aconteceu, que foi noticiado hoje em Mojimirim, de uma jovem que foi esfaqueada pela vizinha por racismo religioso. E a gente não... na Bahia, no terreiro, na Muritiba. E os tiros na Bahia também, que tiveram, né, o seu terreiro metralhado hoje. E esse tipo de coisa, muitas vezes, quando acontece, somos nós, né, que paramos de frequentar aquele espaço, que deixamos de usar o branco. No local de trabalho, muitas vezes, na sexta-feira, as pessoas levam uma camiseta branca. Quantas vezes a gente não fez isso? A gente esconde os fios. Porque se alguém vê, será que eu vou ser demitido? Será que na entrevista eu vou ser contratado? E esse é o receio, essa é a nossa luta diariamente dentro da Câmara, para que a gente consiga fazer com que, dentro da perspectiva do Estado laico, nós também sejamos respeitados. E que a gente seja reconhecido diariamente. E quero aqui trazer uma reflexão de como é importante o dia de hoje. Não só reconhecer os nossos mais velhos, os nossos mais novos, os nossos iguais, mas a gente reconhecer também a luta de cada um e cada uma de vocês que traz até aqui esse saber ancestral, que é um saber oral e que é passado de geração em geração, e os saberes da cura, os saberes dos banhos, das ervas, dos chás, os saberes da paciência, os saberes também de saber ouvir o outro que muitas vezes que jogou pedra em nós e que depois no dia seguinte vai pedir ajuda, vai pedir a benção, vai querer conversar com as entidades. Então, sem dúvida nenhuma, o dia de hoje é para que a gente possa se olhar e entender que as transformações necessárias
para um Brasil, para uma cidade de Campinas melhor, ela está acontecendo de forma silenciosa, infelizmente, e que a gente precisa cada vez mais não ter medo, principalmente de denunciar, de participar, de estar sempre com os nossos. E a gente está no mês de novembro, né, que a gente chama de Novembro Negro, e acho muito simbólico o Dia da Umbanda também tá nesse mês, né, a gente está comemorando nesse mês próximo do 20, porque é uma religião que veio, né, com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados que foram escravizados, que foram ali também doutrinados de uma outra religião, mas que resistiram. Então, a Umbanda, o Candomblé, o Ifá e todas as religiões de matriz africana são saberes de resistência. E é isso que a gente está aqui para celebrar hoje. Então, viva o Dia de Umbanda, viva cada um de nós. Axé. Muitíssimo obrigada. Agradecemos a nossa nova vereadora Paula Miguel, que, apesar de ter uma equipe diversa, de diferentes crenças, a sexta-feira é uma dia muito branco no nosso